Tá funcionando. Eu tô com a televisão ligada aqui do lado, daí eu consigo ver. Vamos lá, então. Vamos começar, então, fazendo uma oração. Vamos ver quem tá aqui. Tu vai participar por aí, amor? Ou por aí, pelo YouTube? Tá, tudo vai ficar no YouTube. Por enquanto, deixa eu ver se tem mais gente aqui querendo participar. Vai ter que ir aprovando aqui. Entrou mais dois ali, ó. Vamos esperar esses dois entrar e vamos começar. Eu mandei convite para uma família que eu batizei em Belém. Vamos ver Tranquilo, se eles assistem. tranquilo. Estamos viajando pelo Brasil todo aí, nossas lives. Bom dia, Tchê. Porra, Paulo. Como tá? Tranquilo? Aqui, Galdério. tudo tranquilo. Ah, então tá bom. Vamos fazer uma oração para a gente poder começar? Vamos. Paulo, faz a oração para nós, tu, Paulo. Por favor. Chegando, então. Já chega fazendo. Chegando. Tá bom, então. Dá licença. Ah, Nosso querido Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigado por nos acompanhar e por estar em nossa presença, em nossas presenças durante toda essa pandemia, esse contágio que está no mundo. Mas nós, como os filhos do Senhor, nós temos a segurança de estar em suas mãos e estar protegido pelo Senhor, desde que estejamos fazendo as coisas certas. Nós lhe agradecemos imensamente pela família que temos, pela igreja, pelo nosso evangelho restaurado aqui na terra, pelo nosso presidente, nosso profeta. Nosso profeta que nos envia mensagens ótimas, de otimismo, com muita alegria e sabedoria, para que nós possamos viver os últimos dias na presença do Senhor. Nós lhe agradecemos imensamente por esse momento de poder estarmos em reunião para levar adiante a sua obra. Nós fizemos essa oração e nós deixamos no sagrado nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. amém. Não, nós vamos fazer, vamos transmitir o discurso do apóstolo, né? E vamos anotar, né? Aquilo que cada um de nós identificou, para que depois a gente possa debater, né? Conversar um pouco sobre os tópicos que ele apontou ali. É rapidinho, tá bom? Então, eu vou começar agora. Antes, eu queria dar um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Um abraço para elas, que não estou perto agora, mas que todas possam se sentir abraçadas por mim. E tenhamos todos um bom dia hoje. Ó, o Elton está fazendo coraçãozinho. Então tá bom, eu vou colocar o vídeo aqui e aí vamos analisar aí o que ele tem para nós. 18 years after the first vision, the prophet 18 anos Joseph após Smith a wrote primeira visão, o profeta Joseph Smith escreveu um relato detalhado da sua experiência. Ele enfrentou oposição, perseguição, maus tratos, ameaças e ataques brutais. Entretanto, ele continuou a testificar corajosamente sobre a primeira visão. Tinha realmente visto uma luz, e no meio dessa luz, dois personagens. E eles realmente falaram comigo. Embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tivera uma visão, isso era verdade. Eu sabia-o, e sabia que Deus o sabia e não podia negá-la. Em seus momentos difíceis, as lembranças de Joseph o levavam para cerca de 2 décadas no passado, para a certeza do amor de Deus por ele e para os acontecimentos que antecederam a restauração há muito predita. Ao refletir a respeito de sua jornada espiritual, Joseph disse: "Não culpo quem não acredita em minha história. Se não tivesse vivido o que vivi, eu mesmo não acreditaria. Mas as experiências eram reais. Ele nunca as esqueceu nem as negou, mas seguiu confirmando seu testemunho em silêncio ao ser levado para Carthage. Ele disse: 'Vou como um cordeiro para o matadouro,
mas estou calmo como uma manhã de verão. Tenho a consciência limpa em relação a Deus e em relação a todos os homens. Podemos aprender uma lição com o exemplo do profeta Joseph. Além da orientação pacificadora que recebemos do Espírito Santo, de tempos em tempos, Deus assegura a cada um de nós, de forma poderosa e muito pessoal, que Ele nos conhece e nos ama, e que está nos abençoando específica e abertamente. Então, em nossos momentos de dificuldade, o Salvador traz essas experiências de volta à nossa mente. Pensem em sua própria vida. Com o passar dos anos, tenho escutado membros da igreja em todo o mundo compartilharem milhares de experiências profundamente espirituais. Para mim, isso é uma confirmação, sem dúvida nenhuma, de que Deus conhece e ama cada um de nós e está desejoso de se manifestar a nós. Essas experiências podem vir em momentos decisivos da nossa vida ou em momentos que podem parecer a princípio insignificantes, mas elas sempre são acompanhadas de uma confirmação espiritual extremamente forte sobre o amor de Deus. A lembrança dessas experiências espirituais determinantes nos coloca de joelhos e nos faz declarar, tal como fez o profeta Joseph, o que recebi veio dos céus. Eu sei disso e sei que Deus o sabe. Pensem em suas próprias lembranças espirituais determinantes enquanto compartilho alguns exemplos de outras pessoas. Há alguns anos, um patriarca de estaca idoso, com 2 válvulas cardíacas frágeis, suplicou ao então Dr. Russell M. Nelson que o ajudasse. Embora naquela época não houvesse nenhuma solução cirúrgica para reparar a segunda válvula danificada. O Dr. Nelson finalmente concordou em realizar a cirurgia. Estas são as palavras do presidente Nelson. Depois de reparar a obstrução da primeira válvula, expusemos a segunda válvula. Descobrimos que ela estava intacta, mas tão dilatada que não podia funcionar como deveria. Enquanto examinava aquela válvula, uma mensagem clara veio à minha mente. Reduza a circunferência do anel. Transmiti aquela mensagem a meu assistente. O tecido da válvula será suficiente se conseguirmos reduzir eficazmente o tamanho do anel até suas dimensões normais. Mas como? Uma imagem surgiu com clareza em minha mente, mostrando como poderíamos dar os pontos, fazendo uma prega aqui, uma dobra ali. Ainda me lembro daquela imagem mental, completa com linhas pontilhadas nos lugares em que as suturas deveriam ser feitas. A cirurgia de reparo foi realizada como fora desenhada em minha mente. Testamos a válvula e descobrimos que a insuficiência tinha sido notavelmente reduzida. Meu assistente disse: é um milagre. O patriarca viveu durante muitos anos. O Dr. Nelson foi orientado e ele sabia que Deus sabia que ele sabia que havia sido orientado. Kathy e eu conhecemos Beatrice Magret na França há 30 anos. Beatrice recentemente me contou uma experiência que impactou sua vida espiritual pouco tempo depois de seu batismo, quando era adolescente. Em suas próprias palavras, ela disse: os jovens de nosso ramo viajaram com os líderes para a praia de Lacanau, que ficava a 1 hora de Bordeaux. Antes de voltar para casa, um dos líderes decidiu entrar pela última vez no mar e mergulhou com seus óculos. Quando ele emergiu, seus óculos haviam desaparecido. Eles se perderam no oceano. A perda de seus óculos o impediria de dirigir o carro. Ficaríamos presos naquele lugar, longe de casa. Uma irmã repleta de fé sugeriu que orássemos. Murmurei e disse que orar não serviria de absolutamente nada. Sentindo-me pouco à vontade, eu me uni ao grupo para orar publicamente, dentro do mar, com água turva até nossa cintura. Assim que terminamos de orar, estiquei meus braços para molhar todo mundo. Ao mexer na superfície de água, o par de óculos repousou
sobre minha mão. Um sentimento poderoso que Deus realmente ouve nossas orações e responde a elas penetrou na minha alma. 45 anos mais tarde, ela relembra a experiência como se tivesse acontecido ontem. Beatrice foi abençoada e sabia que Deus sabia que ela sabia que havia sido abençoada. As experiências do presidente Nelson e da irmã Magré foram muito diferentes. Porém, para ambos, uma lembrança espiritual determinante e inesquecível do amor de Deus ficou gravada em seu coração. Esses acontecimentos decisivos muitas vezes ocorrem ao aprendermos a respeito do Evangelho restaurado ou ao compartilharmos o Evangelho com outras pessoas. Essa foto foi tirada em São Paulo, Brasil, em 2004. Floripes Lúcia Damasio, da Estaca Ipatinga, Brasil, tinha 114 anos de idade. Ao falar de sua conversão, a irmã Damasio me disse que os missionários deram uma bênção do sacerdócio a um bebê muito doente de seu vilarejo e que ele foi curado milagrosamente. Ela queria saber mais sobre eles. Ao orar a respeito da mensagem deles, ela recebeu uma confirmação irrefutável do Espírito de que Joseph Smith era um profeta de Deus. Aos 103 anos de idade, ela foi batizada e, aos 104 anos, recebeu sua investidura. Depois disso, todos os anos, ela viajava de ônibus durante 14 horas para passar uma semana no templo. A irmã Damasio recebera uma confirmação celestial e sabia que Deus sabia, que ela sabia que a confirmação era verdadeira. Aqui está uma lembrança espiritual de minha primeira missão na França há 48 anos. Enquanto batíamos de porta em porta, meu companheiro e eu demos o livro de Mórmon para uma mulher idosa. Cerca de uma semana depois, retornamos ao apartamento dela e ela abriu a porta. Antes que qualquer palavra fosse dita, senti um poder espiritual tangível. Os fortes sentimentos continuaram quando a irmã Alice Audebert nos convidou para entrar em seu apartamento e nos disse que havia lido o livro de Mórmon e sabia que ele era verdadeiro. Ao sairmos de lá naquele dia, orei: Pai Celestial, por favor, me ajude a nunca me esquecer do que acabei de sentir. E nunca me esquecer. Em um momento aparentemente comum, em frente a uma porta como milhares de outras, senti o poder do céu. E eu sabia que Deus sabia que uma janela dos céus havia sido aberta. Esses momentos espirituais determinantes acontecem em épocas diferentes e de maneiras diferentes, personalizados para cada um de nós. Pensem em seus exemplos favoritos nas Escrituras. Aqueles que ouviam o apóstolo Pedro compungiram-se em seu coração. Abis, a mulher lamanita, acreditou na notável visão que seu pai tivera. Ele nos ouviu uma voz em sua mente. Meu amigo Clayton Christensen descreveu uma experiência que teve ao ler o livro de Mórmon em espírito de oração. Um belo espírito cálido e amoroso envolveu e penetrou minha alma, enchendo-me com um sentimento de amor que eu nem sequer imaginava que poderia sentir. E esses sentimentos continuaram noite após noite. Há momentos em que sentimentos espirituais tocam nosso coração como fogo, iluminando nossa alma. Joseph Smith explicou que, às vezes, de repente, podem vir ideias à nossa mente, e, ocasionalmente, a inteligência pura flui em nós. Ao dar uma resposta a um homem sincero, que alegou nunca ter passado por tal experiência, o presidente Dallin H. Oaks aconselhou: talvez suas orações tenham sido respondidas diversas vezes, mas você esperava um sinal tão grande ou uma voz tão alta que você acha que não obteve nenhuma resposta.
O próprio Salvador falou a respeito de pessoas de grande fé, que foram abençoadas com fogo e com o Espírito Santo, mas não o souberam. Recentemente ouvimos o presidente Nelson dizer: convido-os a pensar de modo profundo e com frequência sobre essa pergunta-chave. De que modo vocês o ouvem? Convido-os também a dar os passos para ouvi-lo melhor e com mais frequência. Ele repetiu esse convite nesta manhã. Ouvimos o Senhor em nossas orações, em nosso lar, nas Escrituras, nos hinos, ao partilharmos dignamente do sacramento, ao declararmos nossa fé, ao servirmos a outras pessoas e ao frequentarmos o templo com outros membros. Momentos espirituais determinantes acontecem ao ouvirmos a conferência geral em espírito de oração e ao guardarmos os mandamentos de uma forma melhor. E crianças, essas experiências também são para vocês. Lembrem-se, Jesus ensinou e abençoou as criancinhas e as crianças disseram grandes e maravilhosas coisas. O Senhor disse: este conhecimento é dado pelo meu Espírito, e se não fosse pelo meu poder, não o poderias ter. Portanto, podeis certificar que ouvistes a minha voz e conheceis as minhas palavras. Podemos ouvir o Senhor devido à bênção da incomparável expiação do Salvador. Apesar de não podermos escolher quando teremos esses momentos determinantes, o presidente Henry B. Eyring deu o seguinte conselho para estarmos preparados. Esta noite e amanhã à noite, ao orarem e ponderarem, sugiro que façam as seguintes perguntas. Deus mandou uma mensagem específica para mim? Vi sua mão agir em minha vida e na vida de minha família? A fé, a obediência, a humildade e a real intenção abrem as janelas dos céus. Vocês podem pensar a respeito de suas lembranças espirituais desta maneira. Trilhamos nosso caminho ao longo da vida em constante oração com uma determinação de guardar os mandamentos dos convênios com o dom do Espírito Santo. Quando as dificuldades pessoais, as dúvidas ou o desânimo escurecerem nosso caminho, ou quando as condições do mundo que estão fora de nosso controle fazem-nos duvidar do futuro, as lembranças espirituais determinantes de nosso livro da vida são como pedras luminosas que ajudam a clarear o caminho adiante, assegurando-nos de que Deus nos conhece, que Ele nos ama e que mandou seu Filho, Jesus Cristo, para nos ajudar a voltar para casa. E quando uma pessoa deixa de lado suas lembranças determinantes e está perdida ou confusa, nós a voltamos para o Salvador quando compartilhamos nossa fé e nossas lembranças com ela e quando a ajudamos a redescobrir esses momentos espirituais preciosos que antes apreciavam. Algumas experiências são tão sagradas que as guardamos em nossa memória espiritual e não as compartilhamos. Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Os anjos não cessaram de ministrar entre os filhos dos homens. Pois eis que a Cristo estão sujeitos para ministrarem de acordo com sua ordem, manifestando-se aos que têm uma fé vigorosa e uma mente firme em toda forma de santidade. E aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Compreendam suas lembranças sagradas. Acreditem nelas, escrevam-nas, compartilhem-nas com sua família. Confiem que vocês as receberão de seu Pai Celestial e de seu Filho amado. Deixem que elas tragam paciência para suas dúvidas e entendimento para suas dificuldades. Prometo-lhes que, ao reconhecerem voluntariamente e apreciarem cuidadosamente os acontecimentos espirituais determinantes em sua vida, eles acontecerão mais e mais. O Pai Celestial conhece e ama vocês. Jesus é o Cristo e seu Evangelho foi restaurado. Ao permanecermos fiéis,
testifico que seremos eternamente seus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Beleza, já tá lá. Quem quer começar a falar aí, então? Quem se habilita? Vamos ver se mais alguém vai entrar para a gente poder também mais pessoas falarem. Eu vou abrir o chat do YouTube aqui também para poder ver o que as pessoas estão colocando. Alguém quer falar? Pode falar já. Já está aberto aí. Tá bem. Vou começar então falando algumas coisas sobre as experiências espirituais do qual foi falado. Eu acho que realmente é isso o que vai fortalecer o testemunho individual de cada pessoa. Eu tenho algumas experiências que nem o Elder falou, que são aquelas que ficam gravadas no nosso coração, na nossa mente, e que a gente não tem o hábito de compartilhar elas, de tão impactante que elas foram, né, quando recebemos. E isso não é diferente também, assim como todos nós temos, eu tenho também aquelas impressões que o Espírito me deixou e que foi de tamanha profundidade, né, que hoje em dia, mesmo com as dificuldades que eu tenho, mesmo com, às vezes, até a falta de fé, né, em algumas circunstâncias, de confiança no Senhor, de que as coisas vão ser resolvidas no tempo dele, é o que me mantém firme como membro da igreja. Talvez se eu não tivesse tido essas impressões espirituais, e elas não foram uma só, elas foram umas quantas, em locais diferentes da igreja, então eu tivesse motivos para poder enfraquecer o meu espírito e, de repente, eu estaria naquele quadro de inativos na igreja, né, com os irmãos fazendo reunião, colocando meu nome, como vamos resgatar ele, o que nós podemos fazer. Então, essas impressões que a gente tem, marca na nossa vida, isso é o que vai fazer com que a gente lembre que esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Tantas armadilhas que o inimigo tem colocado, né, cada dia, que às vezes são bem convincentes, né, do que é melhor fazer, do que não é melhor fazer. Ah, mas isso daqui eu posso fazer, porque então esse não é o Evangelho do Senhor, como é que ele vai querer que os membros fiquem tristes? Então, tem tantas coisas que a gente pode pensar no nosso coração e que, se a gente não tiver experiências espirituais que realmente testificam de um Deus, de Jesus Cristo, né, do Evangelho restaurado em nossa vida, o livro de Mórmon, talvez a gente fraqueje em algum ponto, né? Então, eu sou muito grato, bispo, por ter tido essas experiências, e elas aconteceram porque eu fui obediente em muitas coisas que os líderes falavam. Por exemplo, o templo, quando falam que a gente precisa frequentar regularmente o templo e que lá é o lugar que mais se aproxima de Deus e de Jesus Cristo nessa terra, é verdade. É verdade. Se eu não tivesse o desejo no meu coração de ir sempre ao templo, em todas as caravanas, e em caravanas de outras alas, talvez eu não tivesse tido as experiências tão fortes no meu coração, e isso talvez não tivesse feito a diferença, né, em situações difíceis. Então, eu sei que essas experiências, do qual o Elder falou, elas são importantíssimas em nossa vida, e nós precisamos buscar elas, para que o nosso testemunho não esmoreça. Já falei muito. Tá bom. Então tá. Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Muito obrigado, Sadokan.
Quer falar, Elton? Hoje tem poucas pessoas aqui no Zoom. Vamos lá, então. Vocês. Na primeira hora da manhã eu já tinha pego a designação e escutado essa mensagem. E agora, escutando de novo, me veio à mente que é o dia a dia nosso, a necessidade de nós termos essa conversa com Deus muito determinada, porque é difícil, muito difícil a gente ter esse convívio com Deus todo momento, né? Todos os dias, porque são muitas informações, são muitas coisas que acontecem na vida da gente, no cotidiano, mas o que veio no meu coração e na minha mente é a constância. Se nós temos essas experiências constantemente, nós nos mantemos. E o nosso papel, às vezes, é relembrar dessas experiências para as pessoas cujo nosso convívio. Que todo mundo, eu não conheço ninguém, desde que eu conheci a igreja e decidi ser membro da igreja, recebi um testemunho da veracidade do Evangelho, que Joseph Smith teve aquela visão, e é uma coisa que ele falou ali, é real mesmo, né? Eu sei, e Deus o sabe, que eu sei. Então, todo esse tempo, eu não conheço ninguém que tenha dito, não é verdade. Eu provo para ti que não é verdade. Não tem uma prova como o Espírito dá a prova para nós que é verdade e como dá para todas as pessoas. E só que não é só uma prova, é algo que precisa ser constante. É algo que nós temos que viver sempre. É difícil? Eu posso afirmar que por mim próprio é muito difícil. Mas, felizmente, a gente tem esse aconchego dos líderes, dos amigos, membros da igreja, da família, que ajuda nós a manter essa constância. Porque acaba eu falo por mim, me responsabilizando de ter essas experiências para apoiar e ajudar outras pessoas. Porque se eu me retranco, se eu sou egoísta a tal ponto de me deixar de lado e ficar eu no meu mundo e não compartilhando e não ajudando outras pessoas com as experiências, e aí vem a chave da obra missionária, o que faz com que outras pessoas conheçam o Evangelho é quando nós compartilhamos nossas experiências. Eu fui assim, alguém compartilhou a sua experiência comigo, eu conheci os missionários e tive a minha própria experiência. Hoje, eu não sei da vida das pessoas que compartilharam o Evangelho comigo, mas eu sei do esforço
que eu faço para me manter. E essa é a chave da obra, é a chave do crescimento, né? Nós fazemos com que tudo aconteça na nossa vida, na vida das outras pessoas, é compartilhar as experiências. Tem experiências, como o Sandokan falou, que eu não me atrevo em falar mesmo, mas são experiências marcantes que falam o espírito com o espírito. Eu sei que isso acontece, eu testifico isso para vocês. Eu sei que Deus, ele não nos desampara. Um pai, uma mãe, nunca desampara os seus filhos. E Deus, sendo celestial, ele não faz isso. E nunca vai fazer conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, muito obrigado. Então tá bom, eu acho que o Cristiano quer falar, o Cristiano até apareceu na câmera ali. Quer falar, Cristiano? Tem que tirar teu mudo aí, tá no mudo. Tá. Ouvir. Obrigado por ter aceitado o meu acesso, tá? Primeiramente. Como todo mundo está falando, algo bem importante desse discurso é que o Senhor está sempre nos dando desafios e bênçãos, né? Como a Escritura em Doutrina e Convênios fala que eu, Senhor, estou obrigado quando fazer isso que eu digo, mas quando não fazer não tem promessa alguma, né? Ele se obriga com nós se nós fizermos cumprimos com os mandamentos. E essas coisas que o irmão Elton falou, o Sandokan falou, posso lhe dizer para todos vocês que eu constantemente eu vivo isso, porque são experiências espirituais e inacreditáveis na minha concepção de vida de pessoa, porque tem coisas que nunca eu pensei que eu ia conseguir fazer fisicamente, né? E o Senhor, por causa da minha fé, da minha constância no Evangelho, do meu estudo do Evangelho, as coisas acontecem. Então, eu lembro de uma frase que eu até estava falando com ela que me batizou essa semana, que ele me disse assim, que era para mim aprender a ler as escrituras e obter conhecimento. E no momento certo, que o Senhor sabia que no momento certo as escrituras iam agir na minha vida. Isso está acontecendo a cada dia. Eu sou muito grato por tudo que eu tenho aprendido há 23 anos como membro da igreja. E posso dizer assim, ó, as experiências espirituais e físicas que eu tenho é para moldar para ajudar a nossa qualificação para herdarmos o reino de Deus. E tudo isso que nós somos impelidos pelo Espírito e pelas coisas que nossos chamados, nossas obrigações pedem como membros da igreja, né, nos ajudam a nos qualificar para assim darmos nosso
nosso presente, que é a vida eterna, né? Eu presto meu testemunho que Jesus Cristo vive e Ele é o cabeça da igreja. Sem Ele e sem o profeta Nelson, a gente não somos ninguém, porque o profeta tem todas as chaves para dirigir a igreja. E eu presto meu testemunho dessas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, então. Eu gostaria de falar umas palavras também. Estão me Ah, escutando? Sim, estamos te escutando. Pode falar, irmã. Assim, como teve a mensagem de amor de Deus, né, por nós, e Ele sabe todos os pensamentos, todo sentimento, né, que a gente tem, e muitas vezes a gente não precisa nem pedir, né, que Ele sabe. Mas são desejos fortes, né. Eu tenho muitas coisas, se eu falar muitas coisas, desde adolescente, que eu queria ter uma casa com uma janela, uma coisa assim, que hoje eu tenho, posso ver a natureza, mas o meu maior presente de Deus, todos eles são importantes, mas tem o maior presente que é a minha filha, né? Porque o amor de mãe é semelhante ao amor de Deus, né? Acho que é o amor maior que a gente pode ter. E quando eu desejei ter uma filha, ter um filho, né? Eu pedi muito a ele. Sabia que não ia poder, né, gerar um filho, mas eu disse, eu quero e Deus vai me dar. Então, eu tive, assim, ó, um presente e uma bênção, né, de ter saúde, hoje ver ela no Evangelho, né, se dedicando. E cada dia que passa, assim, eu tenho muito a agradecer essa filha, que eu amo muito, assim, que não tem palavras, que amor de mãe. Mãe não é ter um amor do sangue, não interessa sangue, não interessa nada. Interessa Deus, porque todos eles, toda mãe tem um filho enviado por Deus, né? São presentes que a gente pode ter, não somos escolhidos. E eu sou muito grata a Deus por ter tido essa oportunidade, né? E ter essa oportunidade hoje de ver minha filha com esse futuro que ela tem, de se dedicar a Deus, é isso que eu mais quero, né? Que é a felicidade dela. E nessa quarentena mesmo, ela poderia estar estressada, poderia estar... Não, ela está fazendo a parte dela no Evangelho, né? Foi escolhida a presidente da preparação missionária, né? É uma bênção. E estou muito feliz. Então, peço meu testemunho que Jesus Cristo vive e Ele está sempre, se tu tiveres assim o sentimento sincero, pedir a Deus e orar por Ele dá tudo que tu queres. Eu sou muito feliz e muito grata. Faço esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não, acho que... Amém. Amém, muito obrigado. Então tá bom, nós estamos chegando ao final já, tá? Temos aí alguns minutinhos. Eu vou aproveitar, eu vou ler aqui, só um pouquinho que eu vou ler aqui uma mensagem deixada no YouTube, só um pouquinho. Bom, a Maritana deixou uma mensagem para nós. Ela botou assim, ó: temos uma grande responsabilidade de manter sempre vivo o nosso testemunho em nossos corações. Tenho um testemunho muito forte sobre o templo e ninguém me tira isso do coração. Muito obrigada, Maritana. Eu vou tocar um tópico que eu achei bem interessante, que ele contou aquela experiência ali do presidente Nelson, né, durante uma cirurgia, né, ele estava trabalhando e mesmo assim no trabalho dele ele recebeu
uma revelação importante, né, que influenciava aí muito no trabalho que ele estava exercendo. Às vezes a gente vive no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e grande parte do tempo da nossa vida é no trabalho, né, nossas atividades que trazem sustento para a nossa família. E a gente acha que o evangelho não... A gente acha, mas a gente sabe que influencia. A gente acha que não influencia, né? E eu sei que isso é verdade porque eu já me vi em situações estranhas, muito estranhas. Há muito tempo atrás, recente, eu entrava na CE e eu estava lá no interior de Canguçu, na época eu trabalhava no programa Luz para Todos, né? Eu era responsável por ir até as pessoas que faziam o pedido, né, do programa Luz para Todos, e eu ia até o local, via se a pessoa se enquadrava nos critérios lá que tinha, né, para ser enquadrada, para ser atendida no programa, e já fazia o projeto da redistribuição, né, da rede para atender ela lá, salão transformador e coisa e tal. Isso aí lá meados de 2008, 2009. E eu estava lá no interior de Canguçu, eu e um estagiário, né? O estagiário não conhecia nada, né? Estava aprendendo, fazia acho que algumas semanas que ele tinha entrado na CE. E nós, naquela época não existia celular com GPS, com Google Maps e coisa e tal, né? Para a gente poder olhar. E nós com umas pranchas grandes, né? Os papéis que a gente abria dentro do carro ali, olhava, para cá e procurava a referência do mapa, algumas anotadas pelos os outros colegas que já tinham tido naquele local, eles anotavam, aqui tem um bar, aqui tem um açougue, uma figueira. Então tinha tudo que é tipo de anotação. E eu me vi num ponto em que eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia onde eu estava, eu andei uns 5 km para o lado e não encontramos nem ninguém para conversar. Andamos mais um pouco assim, nada. E eu comigo mesmo ali dirigindo naquela estrada de terra ali, eu vou fazer uma oração. E nesse meio tempo, eu vi uma entrada e a gente meio que se identificou no mapa, uma entrada numa estrada assim, a gente se identificou, é aqui. Aí tá, tem uma estrada, realmente lá tá o cliente, porque tem identificação da rede, da CE, né, no mapa. Aí, deve ser lá. Dava mais ou menos uns 4, 5 quilômetros adiante. E eu entramos nessa estrada e eu continuei com a minha oração, né? E fiz a minha oração, andamos 1, 2 quilômetros e eu, não. Vamos voltar, por aqui não dá. E o cara, não, mas tá dando aqui, ó. E eu peguei, aí paramos, né? Olhamos o mapa e se eu seguisse reto ia dar uns 2, 3 quilômetros e eu ia chegar no cliente. Mas tinha uma outra estrada que fazia uns 10 quilômetros, né? Até chegar ao mesmo cliente. E eu peguei, cara, eu tô desconfiado que essa estrada aqui não tem segmento. E o estagiário, né? Por ser estagiário, não teve muito voz ativa comigo ali. Aí acabou que a gente fez aquela volta lá. E chegamos no cliente, né? Beleza. Após ter chegado no cliente, o cliente, eu falei, nós estávamos vindo para essa estrada, mostramos o mapa para o cliente, né? E o cliente pegou, falou, não, ali tem, só que tem uma ponte lá que tá meio perigosa, né? Não dei muita bola, né? Nós ia passar. Talvez passaríamos, né? Mas não sei se talvez a ponte também não poderia vir a ruir, né? Aí o próprio cliente falou que ela não passava com o carro dela pela ponte. A pé ela passava, mas com o carro ela não passava. Então, às vezes, no nosso dia a dia, na nossa profissão, né? A gente é influenciado pelo Espírito de alguma forma. Da mesma forma que o profeta foi influenciado ali, teve a visão de o que fazer, né, na válvula do coração da pessoa que ele estava fazendo a cirurgia, nós somos influenciados. E essas experiências nos marcam, né? A gente tem que saber identificar quando elas são experiências espirituais e quando nós identificamos, elas nos marcam, né? Porque essa experiência que eu tive há 10 anos atrás, 12 anos atrás, né, na verdade, né, 2008, 2009, 11, 12 anos, até hoje é muito claro na minha mente. Até hoje é muito nítido. Eu me deparando, eu com aquele monte de papel e tudo que girou na minha cabeça naquele momento. Então, nós temos que ter confiança realmente de que
Pai Celestial, ele vai nos guiar independente da circunstância que nós estivermos. Temos é que estar habilitados a receber essa inspiração, né? Temos que sempre ter isso. Eu acho que é primordial para cada um de nós, habilitado a receber a orientação do Espírito. Se estivermos habilitados, ele vai influenciar a nossa vida diretamente. Eu gosto muito do primeiro capítulo do livro de Mórmon, porque no primeiro capítulo do livro de Mórmon, gosto de muitas escrituras, é lógico, a gente gosta, sempre, cada circunstância vem uma escritura. Mas ali, quando o Neff começa a descrever a história do livro de Mórmon, ele fala assim, nasci de bons pais e durante o decorrer de minha vida fui grandemente favorecido pelo Pai Celestial. E eu reconheço isso na minha vida. Eu sei que cada um de nós consegue reconhecer isso. Esses favorecimentos que o Pai Celestial coloca na nossa vida. E ele não nos favorece tendo que prejudicar ninguém. Ele favorece a nós, a todos nós. Depende só de nós, né? E esse discurso, então, ele foi muito inspirador porque realmente, né, faz a gente querer reconhecer, né, quantas experiências nós já tivemos, né? Quantas coisas nós já passamos. E cada um como o Sandokan falou mesmo, mas tem coisas que são tão absurdas que a gente não vale a pena eu externar. Deixo para mim, fica guardado no meu coração, porque a gente vê a mão do Senhor ali conosco mesmo, né? Então era esse meu testemunho que eu queria deixar também com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu ver se alguém mais deixou alguma mensagem ali. Não temos nenhuma mensagem, ninguém quer compartilhar nada pelo YouTube. Mas tá bom, então. Acho que podemos encerrar a nossa reunião. Acho que foi muito bom. Foi uma maneira diferente, mas foi muito legal, né? Pena que pouca gente hoje acessou pelo Zoom, né? A maioria está lá pelo YouTube, né? As pessoas colocaram que estão assistindo lá pelo YouTube, mas não tem como interagir. Talvez, na próxima vez eles mandem alguma coisa. Vamos ver, a Patrícia Santana botou. Tá. A Patrícia botou aqui, ó. Temos muitos ruídos ao nosso redor. Precisamos identificá-los para acabar com eles, para que possamos ouvir e sentir as impressões do Espírito. Exatamente. Às vezes a gente tem tanta coisa na nossa vida, a gente preenche tanto o nosso tempo que a gente não consegue parar um pouco e ouvir aquilo que o Espírito quer nos dizer. Mas então tá bom, vamos ver. A princípio não tem ninguém digitando, então vamos encerrar a nossa reunião. Eu vou pedir para o Sandokan fazer a oração para nós. Quem é Sandokan? Ok. Nosso amado Pai Celestial, oramos em agradecimento pela oportunidade de termos tido esse novo debate, esse domingo. Oramos para te agradecer, Senhor, pela maneira como temos conduzido as coisas espirituais dentro de nossos lares, pela liderança que tem tomado a decisão de orientar os seus membros nessa época difícil. Nós oramos também pela comunicação que temos contigo, Senhor, através de nossas orações, de nossos anseios e nossas ações. Pedimos a sabedoria de poder estar nos fortalecendo ainda mais, lembrando das experiências que já tivemos, o que nos move a ser membros de tua igreja. Oramos e pedimos para que o Senhor conforte desde já todas as famílias, todas as pessoas que foram afetadas pelos problemas dessa nova doença, e que nós possamos estar dispostos aí, seguros, para tomar as decisões certas e ajudar as famílias que conhecemos onde precisar. Oramos ainda para que o Senhor abençoe todos os membros da nossa ala, nossa liderança, que possamos sentir mais amor uns pelos outros e estar dispostos a sempre servir um ao outro. Oramos e te agradecemos imensamente
este belo domingo que estamos tendo hoje. O sol aquecendo o nosso clima e também de poder guardar o teu dia e escutar a tua voz nesse dia sagrado. Oramos e agradecemos estas bênçãos, amado Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. Então tá bom. Feliz Dia das Mães. Para a mãe que está aqui, para Mara, feliz Dia das Mães para ti, tá? E para todas. Obrigada para tua mãe, para a Duda. Muito obrigada para todas as mães também. Tá bom. Todas as mães que estão lá pelo YouTube vão ouvir essa. E não tem nada aí para comer no Dia das Mães, pode passar lá no Bispo lá, que deve ter um salgadinho lá. Deve ter no salgadinho lá. Pois é, como eu não pude convidar ninguém, eu comprei bem pouquinho ontem, aí não sou. Pode ir lá. Até mais, tchau. Valeu, meus irmãos, um abraço. Um Um abraço. abraço. Tchau.